Colocar em pé, e eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. Aleluia. Enquanto você vai achando, eu vou mandando a graça e a paz para os irmãos que vão ouvir lá a palavra acústica. Ao pastor João Paulo Belo, a sua igreja, Novo Templo do Senhor, que sejam abençoados por essa palavra também. A palavra de Deus em João capítulo 5, versículo 2 diz assim: Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra. Vem falar com cada alma que o Senhor trouxe nessa casa de oração nessa noite. Vem falar dentro de nós, Senhor. Que essa palavra ela possa ecoar dentro do nosso espírito, para que mais uma noite possamos ser fortalecidos, abençoados, exortados e consolados pela Tua palavra, e que ela venha gerar mais fé em cada um de nós. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Esse é o texto, querido, que Jesus faz esse milagre, né, a esse paralítico. Muitos hoje têm a crença deísta. Dá a impressão que a gente está falando que crê em Deus, deísmo, né? Mas deísta significa aqueles que creem que Deus fez tudo, criou o universo e foi embora e deixou a gente aqui sozinho. Que as coisas vão do jeito que vão. Mas na realidade a igreja de Cristo tem a crença teísta. O que é teísta? Aqueles que creem que Deus criou tudo, mas Deus está no meio do seu povo. Amém? João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba, Ele não foi embora, Ele enviou o Filho para vir aqui no nosso meio, se encarnar, levar os nossos pecados, morrer numa cruz, ressuscitar para dizer: olha, eu lavei os pecados de vocês, eu ressuscitei e vocês também vão ressuscitar. Amém? Então nós cremos num Deus perto, num Deus junto, e não num Deus distante, não num Jesus que não está em nosso meio. E não num Jesus que não se importa comigo, que não se importa com a minha família, que não se importa com os meus problemas. Você crê que Jesus está aqui, querido? Ele está aqui. Está aqui. Nesse texto que nós lemos, nós entendemos isso. No meio de tanto coxo, no meio de tanto pessoas com problemas, Ele enxergou aquele que tinha um problema pior do que todos, porque ele não conseguia se mover, ele não conseguia andar, e Jesus se importou com ele, Jesus chegou até ele,
Então, Jesus é um Jesus que trabalha, é um Jesus que está perto, é um Jesus que se interessa por nós, muito mais do que nós interessamos por Ele. Sim ou não? Jesus se interessa por nós muito mais do que nós interessamos por Ele. A gente às vezes não se aprofunda em Cristo, a gente não se interessa em ter mais intimidade, mais conhecimento, sentir mais Ele queimando em nosso coração, mas Ele quer o tempo todo estar conosco, o tempo todo Ele quer nos abraçar, como nós cantamos hoje. Você sabe que o abraço, querido, é o ato mais íntimo que você pode fazer com uma pessoa, com um amigo. Quando você abraça, é coração com coração, é uma coisa chegada, e Jesus quer sempre estar nos abraçando. Amém? Eu quero ler algumas partes desse texto, querido. Nós vamos meditar. Quantas coisas nós vamos descobrir aqui nesse texto? Diz assim comigo: Jesus trabalha ainda hoje. Ele trabalha, Ele está fazendo a obra ainda, não terminou. Versículo 3: Neste jazia uma multidão de enfermos e coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo de 38 anos. 38 anos, querido, não são 38 dias, amém? 38 anos é praticamente mais da metade ou metade de uma vida. Ele era coxo. E aí, a palavra vai dizer que tinha uma multidão de doentes. Aonde estava essa multidão de doentes? O texto diz aí que eles estavam na porta, perto da porta das ovelhas. Fala do acesso às ovelhas. Jesus, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, ele diz em João 10. Ele é o acesso. Ele está muito perto de nós. Ele está perto das pessoas que precisam. Mas aí diz que a multidão estava perto da porta das ovelhas. E também diz assim, que estava junto ao tanque chamado o quê, querido? Betesda. Betesda no hebraico significa casa de misericórdia divina. Então preste atenção, que interessante. Um monte de povo, tudo doente, perto da porta das ovelhas, na casa de misericórdia. Mas mesmo assim, todos estavam doentes. Querido, se você olhar a igreja de uma maneira geral hoje, independente de que igreja é, muitas das pessoas ainda estão doentes dentro da igreja. A porta da ovelha está ali, mas continua coxo, continua cego, continua mudo, continua surdo. O tanque de Betesda, que significa casa da misericórdia, a misericórdia do Senhor está sendo oferecida, mas os homens têm rejeitado. Estou falando de homens dentro da igreja. Jesus está tão perto e a gente está tão longe. A nossa fé precisa ser aumentada, querido. Eu preciso me relacionar com Cristo como eu estou falando com meu primo aqui, Cristo, abraçá-lo, apertá-lo, senti-lo. Você fala, pastor, mas é difícil. Não é. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Tomé quis tocar. Se eu tocar, eu creio. E Jesus, quando apareceu, diz aqui: vem e toca. E Tomé tocou, mas Jesus disse assim: feliz aqueles que creram sem ver, sem tocar. E nós hoje precisamos ter essa fé. Que eu não toco Jesus fisicamente, mas o tempo todo espiritualmente eu posso tocá-lo, eu posso abraçá-lo, eu posso senti-lo. E mesmo que eu senti que todos os meus amigos me abandonaram, que todo mundo se afastou de mim, mas mesmo assim eu posso sentir o abraço daquele que criou todas as coisas. Amém? Eu posso sentir a sua misericórdia, a sua graça. Eu posso estar nessa porta das ovelhas, eu posso estar nessa casa de misericórdia que é o próprio Jesus. A misericórdia do Senhor tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Essa misericórdia está abundante para nós, querido. Amém? Versículo 6.
Olha aqui o problema visto do prisma de Jesus. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A gente observa 3 coisas aqui, querido. Eu pergunto para você, esse homem que estava 38 anos ali, tinha alguma coisa para dar para Jesus? Sim ou não? Será que Jesus estava interessado no dinheiro dele? Sim ou não? Ele não tinha dinheiro, devia ser um pobre, um maltrapilho, abandonado. Mas Jesus, diz a palavra aqui, vendo. Querido, Jesus vê. Jesus enxerga, e enxerga muito mais do que a gente possa imaginar. Mas quando eu quero dizer ver, é que ele vê a situação difícil de todos. Nós vivemos num mundo difícil, vivemos num planeta difícil, num país difícil. Nós sabemos que o nosso país não está fácil, mas querido, o tempo todo, Ele é nosso Senhor, comprou com sangue. Ele olha e Ele vê, e ele tinha tantos ali, mas Ele foi se interessar pelo que mais precisava na realidade, porque ninguém podia colocar Ele no tanque. E diz a palavra, vendo Jesus deitado, e ele sabe, porque diz assim, sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia da vida dele, Jesus sabia o que estava acontecendo com ele, o quanto tempo ele estava doente. Mas querido, é muito bom, às vezes, um amigo nos consolar. Como é bom ter amigos. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão até. Mas só que o nosso amigo, ele vai chegar uma hora que o limite dele também não vai aonde você precisa. Jesus viu, Jesus sabia do problema, mas Jesus tinha a solução. Porque ele diz assim, queres ser curado? Ele estava oferecendo para ele, rapaz, eu te conheço, eu sei o seu problema, e quero oferecer para você um livramento. Eu sei que você está sofrendo, os seus sofrimentos também doem em mim. Jesus era uma pessoa que sentia o sofrimento do próximo. Por isso que ele se fez carne, para sentir o que é sofrer, para sentir o que a humanidade sofre. E ele se condoía. E ele sofreu com aquele homem e oferece para ele, queres ser curado? Toda vez que a gente tiver problema, querido, Jesus vai estar do nosso lado. Ainda que eu passe o vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Não é porque alguém falou, não, pode passar que não tem problema não. Eu estou seguro porque tu, Senhor, está comigo. O dia tem 24 horas, você pode ter certeza, 24 horas Ele está com você. Nós não estamos 24 com Ele, mas 24 Ele está conosco. Cada segundo do relógio Ele não deixa de nos amar, Ele não deixa de ver, Ele não deixa de saber, e Ele não deixa de estar oferecendo a saída, a libertação, a cura. Amém, querido? Glória a Deus. Então Jesus viu o problema desse prisma. Agora o homem viu de um outro prisma. O versículo 7 é o homem falando agora, né? Respondeu-lhe o enfermo. Perceba que Jesus ofereceu cura para ele. Quer ser curado? E aí ele vai dar uma resposta um pouco diferente. Respondeu-lhe o enfermo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus diz para ele, quer ser curado? Ele teria que responder, Senhor, me cura. Mas ele diz, não tem ninguém que me ponha nessa água que é agitada uma vez por ano. O que a gente aprende aqui? Que muitas vezes Jesus está conosco, está ali, a coisa é muito mais fácil do que... Você sabe que, eu já falei várias vezes isso aqui. As coisas de Deus são simples, quem complica é o homem. Ele enche de frescura onde não precisa, ele coloca rituais, o negócio fica tão religioso, tão cheio de coisas, que Deus não cabe ali.
Porque é um cultinho do homem, é um cultinho do pastor, é um cultinho da banda, é nós aqui, deixa nós fazer do jeito que quiser. Mas as coisas são simples. Deus disse assim para o povo que estava no deserto lá: olha, a terra que eu prometi para vocês, para o povo de Israel, vai lá, espia a terra e pode entrar, que eu já dei a terra para vocês. Olha que simples. Simples. O povo foi, espiou, complicou. 12 espias foi. 10 veio falando negativo. Só Caleb e Josué vieram dizendo: vamos entrar e vamos conquistar que Deus nos deu. Os outros 10 complicou. Ah, sabe como é que é? Os caras lá são grandes, nós somos como gafanhoto perto dele. E olha, nós vamos ser comidos. O homem complica. O que esse texto está nos ensinando é que o homem, ele diz assim: Deus está oferecendo uma coisa simples, porque Jesus disse assim: tem algum enfermo? Ora no meu nome que ele seja curado. Alguém está possesso? Põe a mão e diz: sai em nome de Jesus. São tudo coisas simples. Alguém precisa de alguma coisa? Ora ao Pai em meu nome que ele vos dará. É tudo simples, o homem complica. É como se hoje trouxesse para a nossa geração aqui, o homem dissesse assim: quer ser curado? Ah, mas quanto vai custar o sal que você está vendendo? E a fita, como é que é? Eu tenho que comprar o óleo? Peraí, Senhor, eu tenho que levar uma rosa lá em casa ungida. Jesus diz assim: quer ser curado? Ah, mas não tem ninguém que me põe nesse tanque. O homem põe coisas à frente. Por isso que muitas pessoas não são tratadas por Deus. E quando eu estou falando abençoado e tratado, que eu não estou falando só de dinheiro, querido, eu estou falando de tudo. Porque o nosso Deus é completo, tá? Mas não estou falando de tudo. Pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual, pode ser um problema físico, pode ser familiar. Mas é tão simples, o mesmo Jesus que está aqui nesse texto, que foi escrito mais de 2000 anos, é o mesmo Jesus que está aqui, ele não mudou, ele usa a mesma tática e o mesmo jeito. Ele se achega até você, ele se condói pelo seu problema, pelo seu sofrimento, ele oferece. Quer ser curado? Quer ser liberto? Quer ser cheio do meu espírito? Simples, querido. E a gente vai colocar um monte de coisa na frente. Ah, mas hoje a gente sabe, querido. As pessoas vendem vassoura ungida. O cara tem coragem, olha, presta atenção, isso é uma afronta para o evangelho e para Jesus. O cara tem coragem de ir na igreja e pagar R$1.000 numa vassoura. Para que o problema dele seja resolvido. Você pode ter certeza, o problema que vai ser resolvido quem está pegando os R$1.000 na mão. Para varrer toda coisa ruim que está em casa. Não era mais fácil ir lá e orar em nome de Jesus para que Deus encha o lar da graça, da paz e que todo mal vá embora? Muito mais simples, você não gasta nada, porque o preço ele já pagou na cruz. Qual foi o preço? O sangue derramado, pronto, eu não preciso dar 1.000. Mas as pessoas parecem que gostam de coisa errada. Não tem quem me põe no tanque. Quanto que eu tenho que pagar? É 1.000. Querido, essas coisas, nenhuma delas são de graça. Então a gente sabe que o fundo de tudo é trazer, arrecadar dinheiro para a instituição religiosa. Mas não é mostrar o Jesus que está do lado e que sara de graça, cura de graça, liberta de graça, enche de paz de graça, enche de alegria de graça. Isso não é graça. Esse evangelho que se prega aí não é graça. Isso é uma coisa sem graça. Amém? Queres ser curado? É como se Jesus estivesse dizendo: o cabeção, eu sou o tanque da água da vida. Eu sou a água que cura, não é aquele tanque lá não. A coisa está comigo, eu tenho o poder, eu sou o seu Criador. Amém? Mas o homem estava focado naquela tradição. Vamos sair, querido, do religioso, do humano e do carnal. Saia dessa região, vamos para aquilo que é espiritual e é simples. Eu não esqueço uma vez que eu li um livro que o pastor foi ao hospital visitar um enfermo. E Jesus é tão simples mesmo, querido. É o homem mais simples do universo. A gente é tudo fresco. Ele é simples. Ele é simples. E ele foi orar para o enfermo.
E quando chegou lá, o Espírito Santo falou no coração dele, só fala o nome de Jesus, não precisa nem orar. Ele só colocou a mão, e era uma enfermidade para a morte, e só ficou falando, Jesus, Jesus, Jesus. O enfermo foi curado. Agora hoje, se não tiver o óleo, se não tiver vestido de terno, e tem que ter coisas. Querido, com óleo, sem óleo, é a oração da fé que cura, é Jesus que cura, amém? As pessoas estão viciadas no óleo, Pastor, vem orar em casa, mas tem óleo? Não, então não precisa vir. Querido, não é o óleo, é a pessoa de Jesus. A única passagem na Bíblia que fala do óleo, só tem uma em Tiago, no Novo Testamento, que diz assim, está alguém enfermo, chame o presbítero. O presbítero tem que ser chamado, viu? O presbítero não pode adivinhar e nem se oferecer. Está alguém enfermo, chame o presbítero. E ele virá, ungirá o enfermo com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. A única parte que fala da unção. E as pessoas hoje estão viciadas assim, se tem alguma coisa para tocar, para pegar, eu creio. Se não tem, é água. Mas orou nessa água, é água, a água tem que ter uma água orada, tem que ter alguma coisa para tocar. Querido, nós tocamos a Jesus com o nosso espírito, amém? Com o nosso espírito. Seja quem for, quanto tempo de igreja for, tendo um coração simples ali, um coração que o quer, um coração que o deseja, ele está pronto a ministrar a sua vida. Glória a Deus. Aí a palavra no versículo 8 vai dizer assim: então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então, o que nós vemos aqui? Jesus querendo sempre o nosso bem, mas Ele tem uma palavra de autoridade para cada um de nós. A Bíblia vai dizer em Hebreus 1:3 que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Jesus sustenta toda a criação e todo o universo só com a palavra. E quando Ele diz, levanta, toma o teu leito e anda, a cura vem. Diz assim comigo, Jesus tem a última palavra em todos os meus problemas. Ele sempre tem a última palavra. O médico falou que não dá mais, o economista falou também que não dá. Tem tanta gente falando as coisas para nós assim, batendo martelo. As pessoas gostam de andar com martelo e bater, cara, você não passa dessa, ixi, você não tem mais jeito. A última palavra sempre é de Jesus. Não me importa o que os homens vão falar, não me importa o que as pessoas vão me falar, a última palavra é dele. E quando ele fala, acontece. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Quando ele fala, acontece. Quando o homem fala, nada acontece. Mas quando ele fala e ele libera, está liberado. Amém? Apocalipse 3:7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Querido, Jesus tem autoridade máxima. Amém? Se Ele está do teu lado, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que quando a gente não crê nisso, isso acaba não sendo realidade em nossa vida, mesmo que ainda continuamos sendo de Deus, mas a gente tem uma fé um pouco fraca, a gente sofre na unha do mal, a gente sofre na unha do inimigo, porque a gente não crê que maior é o que está em nós, que se Ele for conosco, ninguém será contra nós. Amém? Ele te ama, viu, querido? Ele quer seu bem. O tempo todo Ele quer seu bem. E aí vai dizer assim, que ele pôs-se a andar, né? Tomou o leito, pôs-se a andar. E aquele dia, no final do versículo 9, era sábado.
Sábado fala do quê? Sábado era dia do quê? De descanso. Descanso fala do quê? Aquele que confia, aquele que tem esperança, pode descansar. Muitos falam assim, a esperança é a última que morre, não é? Mas na vida do crente, a esperança não morre, querido. Até o fim da vida dele, ele está com esperança. E mesmo morrendo, a esperança dele não morre. Só que no céu não vai ter esperança, porque lá não precisamos esperar mais nada. Mas a nossa vida vai até o fim com esperança. E ela nunca morre, porque eu espero naquele que venceu a morte, ressuscitou o meu Deus Salvador poderoso. Então eu posso descansar nele, porque ele já venceu tudo por mim. Sábado, aquele dia que ele fez esse milagre, era sábado. Nesse texto que o Senhor quer revelar, que se a gente quer que Deus trabalhe para nós em alguma área da nossa vida que a gente precisa de socorro, e é importante o Senhor ministrar ali, descansa no Senhor. E eu, quando falo descanso, não quero dizer que você vai botar os pés do alto, parar de orar, parar de vir na igreja. Não é esse descanso que eu estou falando. Eu estou falando do descanso de não ficar ansioso, de não ficar roendo as unhas, de não precisar tomar um antidepressivo, de não... Querido, descansa no Senhor. Orando, buscando, perseverando, tendo paciência e esperança, mas sempre descansando. Sempre tendo no coração, eu sei que tudo concorre para o meu bem, eu sei que aquele que começou boa obra há de completá-la, então eu estou nos braços daquele que pode todas as coisas e eu descanso. Amém? Ele lá em Mateus 6 nos ensina sobre a ansiedade. Busca o reino de Deus, demais coisas são acrescentadas. Espera no Senhor, o Senhor sabe o que você precisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão de hoje Ele deu para hoje, amanhã tem o nosso pão. Amém? Descansa no Senhor. Então, aqui quando fala do sábado, fala do descanso. O dia de descansar. E nós já chegamos nesse dia. Porque Jesus lá em Mateus 11, 28 vai falar: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. E ele vai dizendo assim, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E depois ele termina assim, dizendo, e acharei descanso para as vossas almas. Quem aqui está em Cristo Jesus, levante a mão. Eu sei que você vai levantar, amém? Você está em Cristo Jesus, você está no descanso. Porque ele diz, quem vem a mim, achará descanso. Aí você fala, mas por que eu não achei descanso? Porque você ainda não parou, você ainda não buscou, você ainda não enxergou pela fé que Ele está com você. Por isso que a palavra está sendo ministrada para nessa noite é crescer a nossa fé, saber que Ele está comigo. Amém? O que mais que nós vamos ver aqui? Versículo 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Querido, sabe o que o diabo não quer que as pessoas façam? Quando ela recebe uma cura, ela sai testemunhando o que Deus fez na vida dela. Ou cura, ou libertação, ou livramento, sei lá. Deus faz todo tipo de milagre. E quando ele saiu com o leito, aquilo era um testemunho vivo para todo mundo dizendo, esse cara aí, rapaz, faz 38 anos que está deitado. É ele mesmo, deixa eu ver. É ele, rapaz, o que aconteceu? Ele está andando com leito. Aí vai os religiosos, cabeçudos, não pode andar de sábado com leito. Querido, testemunho incomoda o inferno. O testemunho de que Jesus faz, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus traz paz, que Jesus tira o vício, incomoda o inferno. Incomoda as pessoas que estão nas trevas. E eles vão dizer, não pode, que não pode, querido. Jesus curou. Incomodou os religiosos da época. Por isso eu sempre falo assim, né? As pessoas, às vezes vêm contar para mim, pastor, aquele dia que você orou, ou aquele culto que estava lá, e às vezes nem orei, a gente estava só cantando adoração, as pessoas vão sendo curadas, libertas, tal. Fala para mim, amém. Mas tem que falar para a igreja tem que ser edificada. E aonde você for, você tem que dar o seu testemunho. Olha, Jesus ministrou nessa área, Jesus tirou.
A minha esposa, quando estava grávida do Natália, né? Pegou aquela doença do pombo lá. Como? Bruno? Octoplasmose. Que é uma doença que a criança nasce com defeito, nasce quase cega. Eu conheço bastante casos assim. Mas ela colocou a mão no ventre e ela orou. Orou e creu que Jesus ia tirar todo aquele vírus. Ela foi fazer exame depois, cadê o vírus? E ela já deu esse testemunho um monte de vezes, para pessoas que tinham o mesmo problema, ou pessoas que estavam passando por esse processo. A gente não pode fechar a boca, querido. Jesus diz assim, aqueles que se envergonhar de mim na terra, eu me envergonharei dele no céu, diante do Pai e dos santos anjos. Não tem que ter vergonha. A pessoa está lá com um problema, você falou, Jesus pode tirar você dessa. Jesus pode te libertar. Mas eu não consigo. Você fala, eu sei que você não consegue. Você é homem, mas ele não é. Ele é Deus. E ele pode te livrar. Porque ouvir, não consigo, querido, tudo bem. A gente é humano, a gente não consegue as coisas mesmo. Mas se você só depositar a fé nele, ele faz o trabalho. Por isso que o título dessa pregação hoje que Deus nos trouxe Eu ainda trabalho. É Ele que faz o trabalho. A gente não faz nada a não ser crer. Jesus só precisa da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra em Hebreus. E fé é a certeza das coisas que se esperam. Certeza do que você está esperando. Não é assim, olha, eu tô meio que crendo, sabe? Que acho que vai acontecer. Tem uns crentes que falam assim, né? Eu acho que vai acontecer. Querido, fé é certeza. Você não está vendo, mas você crê. Amém? A nossa fé precisa crescer, querido. E os testemunhos, o que Jesus vai fazer na nossa vida, não é para exaltar nós não, querido. É para exaltar Jesus. Versículo 12. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Por que Jesus não se revelou naquele lugar? Porque tinha muita gente. Então Jesus se revela e o conhecemos, querido, fora da agitação mundana, fora do carnalismo. Você vê que ele foi curado, mas Jesus ainda não tinha se revelado a ele. Quer dizer, ele estava no meio da multidão, ele não sabia nem o nome de quem o curou, mas nós vamos ver daqui a pouco que ele encontra com Jesus. Toda vez onde tem muito movimento carnal, muita coisa do humano, as pessoas não acabam não tendo, não acontecendo, não sendo ministradas. Precisamos tirar a carne, precisamos tirar a agitação. Então, aqui, ninguém sabia. Quer dizer, quem que foi? Não sei quem que é. Aí, continuando, aí o Espírito Santo, querido, que é maravilhoso, levou esse homem para o lugar certo. Porque Jesus disse assim, diz assim comigo, Jesus não faz a obra incompleta. Ele faz perfeito. Então o que aconteceu? Jesus não curou, liberou? Levanta, toma o teu leito e anda. A hora que ele levantou para andar, aquela multidão, Jesus, ele não viu, não sabia nem que era Jesus. Mas aí Jesus, no seu coração, diz assim, eu vou criar uma situação, eu vou trazer esse homem no lugar certo, porque eu preciso me revelar a ele precisa saber o meu nome, ele precisa saber quem eu sou. Amém? E aí o que acontece, versículo 14? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. O templo fala de casa de oração, lugar onde o povo de Deus está. Ele vivia no meio de um povo todo doente. Muita gente, agitação. De repente ele é curado. Mas o Espírito Santo leva para o templo. Aí Jesus vai no templo falar com ele. Amém? Então encontrou no templo. É estar no corpo, querida. É estar na igreja, onde Jesus trata os seus. É importante, a Bíblia diz em Hebreus, eu não vou lembrar o capítulo, o versículo, mas diz assim, não deixai-vos de congregar. Enquanto a gente está congregando, e a gente pode vir, nos cultos que a gente pode vir, Deus está ministrando no templo. Não que Ele não ministre lá fora, mas é uma ministração especial para o corpo.
Você corta o teu dedinho fora do corpo, um dia ele estragou, ele apodreceu, não serve mais para nada. Mas no corpo ele está sendo nutrido pelo sangue. Então Jesus leva ele para o templo, aqui tipificando a igreja, não instituição, a igreja, povo reunido. Amém? Ele leva para o corpo. Hoje tem essa moda dos desigrejados, né? Muitas pessoas pregando, não tem que ir na igreja porque eu sou igreja em casa. Vai nessa, queridão, igreja em casa. Tem um bando de gente se perdendo. Pode até ser em casa se for um culto familiar. Estou dizendo isso, mas tem gente que, igreja é em casa. Pensou se fosse assim lá no princípio, o evangelho não tinha chegado para nós. É só em casa. Mas estou falando em casa, cada um na sua casa. Não falando em casa reunido. Se for assim, querido, o evangelho não tinha chegado para nós. Eu estava destinado ao inferno, não teria tido um encontro com o Senhor. Então nós precisamos estar juntos. Salmo 133 diz que, como é bom e agradável os irmãos unidos viverem juntos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Porque mais de uma pessoa, sendo 2 ou 3, já é uma igreja. Se reuniu para cultuar a Deus e está ministrando. Então vamos lá. Onde que eu parei? 14. Aí ele vai dizer assim, num pedaço aqui do 14. Olha, que já estás curado. Agora Jesus, no corpo, vai dar uma palavra de direção para ele. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, que conclusão que você chega? Esse homem era coxo por causa do quê? Pecado. Diz comigo, pecado. Ele era coxo por causa do pecado. E o pecado tem levado muitas pessoas a ficarem coxas espiritualmente. Não andam para lugar nenhum. Porque está no pecado. E Jesus disse assim, tome cuidado. Jesus deu aviso, porque ele não fala qual é o pecado, que se fizer de novo vai ficar pior. Quer dizer, a vida dele já era uma desgraça, 38 anos. Vai saber o que esse homem aprontou lá atrás. Que veio uma maldição, porque o pecado gera maldição na vida das pessoas. O pecado ele traz morte, traz doença, traz depressão, traz vontade de suicidar. O pecado ele traz um monte de coisa que não presta na vida de uma pessoa. Jesus vem e liberta. Não ande mais no pecado. Amém? Para que não suceda coisa pior. Você fez uma coisa errada, querido, e se arrependeu, não volta a fazer mais aquilo. Se você cometeu um erro na tua vida que trouxe coisas trágicas na sua família, na sua vida, não faça mais. Amém? A Bíblia diz assim, lá em Pedro, sede santos, porque eu, seu Deus, sou santo. Amém? Você pode ser santo, sim ou não? Sim, porque o Espírito Santo te capacita. Mas não perfeito. Perfeito só no céu. Mas você pode ser santo. Tanto é que todas as cartas de Paulo, de Pedro e de João, diz assim, aos santos que estão na Galácia, aos santos, todo mundo que recebeu Jesus é chamado de santo, porque foi separado para Deus. Uma hora ou outra a gente vai dar uma escorregada, sim, mas não são aqueles pecados que a gente cometia quando estava no mundo. E quando a gente faz uma coisa de errado, aquilo pesa no nosso coração, a gente quer consertar o mais rápido possível, porque o Espírito que é santo está dentro de nós. Amém? Você tem sentido isso que eu estou falando, eu sei disso. Salmo 42, versículo 7, nós estamos acabando, viu, querido? Vai falar assim, um abismo puxa outro abismo. O cara começa a beber socialmente, corre um risco enorme de virar um alcoólatra, porque um abismo puxa outro abismo. Ele vai cheirar uma carreirinha e diz, não, mas é só uma carreirinha. Acaba morrendo de overdose. Ah, mas é só, querido, pecado, para ele acabar com a vida da gente, a gente só precisa de um pouquinho. Não precisa de muito veneno, um pouquinho de veneno já vai estragar tudo. A Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Para de fofocar,
para de ver pornografia, vai parando com tudo, querido, porque um abismo vai puxar outro abismo, vai ficando cada vez pior. Você lembra da parábola do... Oh, meu pai, me fugiu o nome aqui. Parábola do... Aquele que foi comer comida de porco, esqueci o nome aqui. Filho pródigo, ó. Tem hora que dá umas travadas aqui, viu, irmão? Parábola do filho pródigo. Estava com o pai. Ô, benção. Pai, me dá tudo que é meu, que eu quero ir para o mundo. Filho, não faz isso. Não, pai, eu quero. Tá bom, tó, sua herança e vai. Ele matou o pai antes do tempo, né? O pai não tinha nem morrido, mas ele queria herança. Vai. Querido, o pecado no começo é bom e o diabo dá corda. Vai dando linha. Ele não vai dar rasteira você já no começo. Ele espera você ficar bem desgraçado. E aí ele vem e acaba de acabar com o resto. Vai dando linha. Ele foi gastando com prostituta, foi pagando para todo mundo, foi bebendo. E acho que ele pensou, gente, eu lá com meu pai, isso que é vida. Só que chegou uma hora, o diabo falou, agora você vai ver o que é vida. Você vai comer o pão que eu vou amassar. Acabou o dinheiro, acabou as mulheres, acabou os amigos, e ele começou a passar fome, porque na região começou a ter problema lá de trabalho, de fome, e ele acabou indo sustentar porcos. O único serviço que ele achou. Aliás, porco tem tudo a ver com o inferno, né? Por isso você vai falar assim, cara, tem um espírito de porco, coisa porca. E ele desejou comer a comida dos porcos. E quando ele foi comer a comida dos porcos, lembrou, puxa, lá na fazenda do meu pai, o servo come muito melhor que eu. Meu pai trata bem. Eu vou voltar para lá e eu quero ser um servo. Não quero nem ser filho. Aí a gente sabe da história que ele volta e o pai o abraça. E antes que ele falasse qualquer coisa, o pai fala assim, troca a roupa dele, dá um banho nesse rapaz, bota a sandália, bota a roupa, bota anel. Eu vou fazer festa que o meu filho estava perdido e voltou. Só que muitas vezes, querido, não precisa passar por esse processo. Está na igreja, está tudo bem, está na casa do pai, não vai para um abismo, porque ele vai puxar outro. A gente está vendo hoje, querido, uma desmoralização geral de pastores. Você sabe do que eu estou falando, você assiste televisão, dá vergonha de ver programas. Pastor que já está no quarto casamento, pastor que larga a mulher de 50 para casar com uma de 20, cantores gospel, envolvido em prostituição, envolvido até em drogas. É uma desmoralização que não acaba mais. Há 50 anos atrás, quando você falava, olha, fulano é crente, era crente mesmo. Hoje não, querido. Qualquer pessoa hoje está sendo crente, mas que crente? Não muda de vida, não muda o linguajar, não muda o pensar malicioso, não muda as vestes, não muda nada. E fala, eu sou crente, mas Cristo é mudança. Diz comigo, Cristo é mudança. Quando ele entra na vida de alguém, ele vai mudar essa vida. Porque se continuar do mesmo jeito, então Cristo não tem poder. É a única solução que eu chego. Um abismo puxa o outro. Jesus deixou avisado, se pecar de novo, a coisa vai ser pior. A mulher que foi pega em adultério, levá-lo lá para ser apedrejada. Aí Jesus disse assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. É claro, todos eles também eram pecadores, tinham outros pecados. Inclusive era para estar o homem junto ali ser apedrejado, mas levaram só a mulher, né? O homem, eles disseram, nós vamos segurar a sua barra aqui, foge, não pegar só ela. Jesus olha para a mulher, o que ele fala para ela? Vai, e se quiser pecar de novo, depois eu te perdoo. Ele diz, vai e não peques mais. Pecado, querido, é uma coisa que ofende. Toda vez que um filho de Deus, que conhece a palavra, que já experimentou do Senhor e peca, estou falando um pecado deliberado, que a pessoa sabe que é pecado, porque se está na inocência, ela não está ferindo porque ela ainda não sabe aquilo, mas se sabe e faz, é como se você estivesse colocando um prego no Senhor na cruz de novo, e machucando Ele de novo. Vá
e não peques mais. Assim como que exemplo que eu posso dar? Querido, quem nos fez foi Deus. Ele nos projetou vistas, ouvidos, corpo, coração, todos os órgãos, o sangue, todo o sistema, para viver num mundo que Ele também projetou com o seu sistema. E eu vou falar uma coisa para você, nós não fomos feitos para viver em pecado. Quando Adão e Eva não estavam em pecado, que maravilha funcionava o jardim do Éden. É só alegria. É só alegria. Até o dia que resolveram pecar. E Deus tinha avisado. Deus sempre avisa antes. Não coma daquele fruto. Aí eles quiseram comer para ser igual a Deus. O diabo disse, ó, serpente, se você comer, você vai ser igual a Deus. Pô, os caras já estavam num paraíso. Adão já era o rei da terra, porque Deus mandou ele governar a terra. O que ele queria mais? Queria o trono de Deus igual a Satanás. Pecou. Quando pecou, estragou tudo. A partir dali, já houve o primeiro homicídio, onde Caim mata Abel. Já começou prostituição. Em 2000 anos que passou do Éden, Deus já teve que mandar um dilúvio e destruir a terra, porque estava mal demais os homens. Só ficou a família de Noé. E agora está chegando de novo, mesmo tempo, porque Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, será na minha vinda. Ele vai, querido, acabar com tudo. Só que a igreja que é santa, a igreja que procura não pecar, não é a igreja que é perfeita, nós não somos perfeitos, mas que procura não pecar, que procura perdoar, que procura ter misericórdia, essa sobe com o Senhor. Amém? Quem quer subir com o Senhor, levante só a mão direita. O Kiko não pode. Mas a mão você pode, não pode? Pode levantar o braço. Versículo 15, a gente vai encerrar, querido. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse o que para eles? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ô querido, Jesus ainda trabalha. Viu? Ele ainda te quer, Ele quer mudar muita coisa na sua vida. E nós damos muito trabalho para Ele, mas ainda Ele trabalha. Ele tem muita coisa que mudar em mim. Tem muita coisa que mudar em você. Amém? Mas fique feliz, porque esse mesmo Jesus Todo-Poderoso ainda trabalha hoje. Graças a Deus. Isaías 64:4, para encerrar a última passagem. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Você espera nele, querido? Ele trabalha por aqueles que nele espera. Então, nessa noite, querido, nós vamos cantar, nós vamos ministrar e vamos com essa palavra para a nossa casa, que Jesus espera por aqueles que nele confia. Ele trabalha, por aqueles que nele confia. Se você confia no Senhor, Ele trabalha por você. Não é só por coisas grandes, não. Jesus trabalha em coisas pequenas também, em detalhes, que às vezes é uma coisa sua, mas Ele trabalha por dentro, Ele trabalha por fora, Ele trabalha na família. Isso é um lugar que Jesus gosta de trabalhar, é família, amém? Que é uma coisa que tem se perdido hoje, né? Pais, filhos, esposos, está uma bagunça. E Jesus gosta de família. E Ele quer trabalhar na sua casa. Amém? Vamos nos colocar em pé.